Hola, mi cariños, como estás? Por aqui, tá tudo bem? E eu espero que por aí também, que estejam todos muito bem. E hoje vamos para mais uma classe de la eletiva Espanglês, né? Então vamos descobrir o que a gente vai ver hoje, o que tem de novidade e o que vai acrescentar nesses nossos conhecimentos para aprender a interagir e, sobretudo, para poder escolher entre o inglês e o espanhol na avaliação que vocês vão fazer, que é o Enem, não é mesmo? Então vamos iniciar aqui vendo os conteúdos aqui. E professora, por que você colocou isso aqui na tela? O que vocês estão vendo aí? Tem uma imagem esquisita, tá gerando alguma estranheza em vocês? Em mim gerou, quando eu vi, né? Aí de primeiro você olha, que bicho você vê? Você vê uma aranha, não é mesmo? Mas aí olha direitinho e tem dois animais aí misturados porque está se tratando de um falso amigo, é uma falsa imagem. Você olha, você vê a cabeça da coruja, mas aí de repente já é uma aranha. Porque hoje, no nosso encontro, nós vamos trabalhar os heterosemânticos. Vamos descobrir o que é isso de heterosemânticos, que palavras são essas, como é que no Enem esse conteúdo aparece. E também não é só no Enem não, como é que a gente vai usar esse conteúdo no nosso dia a dia, porque lembra das aulas anteriores? Vocês usam o espanhol nas linguagens digitais, nas interações, e também é a nossa realidade aqui em Rondônia, não é mesmo? Vira e mexe a gente está interagindo em espanhol ou com nossos hermanos bolivianos ou venezuelanos, não é mesmo? O que mais, professora, que a gente vai ver hoje? Está aqui na tela. Os heterosemânticos, que são os falsos amigos, e os em contextos de habla, e como vai cair isso no Enem. Agora eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque no finalzinho eu vou dar uma dica. Na verdade, eu vou dar uma dica agora. Fiquem atentos, porque eu quero que vocês peguem esse modelo de entrevista, de conversação, e vocês vão reproduzir, tá? E a temática é falsos amigos. Portanto, fiquem atentos ao vídeo, assistam, e já a gente volta aqui para conversar um pouco sobre ele. Olá, tudo bem? Existem algumas palavras em nosso vocabulário que são muito semelhantes na língua espanhola. No entanto, possuem significados totalmente diferentes. São os famosos falsos cognatos, que podem te confundir facilmente. Por isso, separamos algumas palavras e fomos às ruas saber se a população conhece o significado. Confere aí! O que você acha que significa em espanhol a palavra embaraçada? Embaraçada? Pessoa desastrada? Embaraçada? Não sei, realmente. Não, mas pra mim me lembra cabelo, embaraço de cabelo. Embaraçada é uma coisa que é enrolada, que está se misturando, né? Do meu ponto de vista é isso. Conosco sim, significa grávida. E a palavra esquisita? Esquisita? De esquisita. Esquisita é uma coisa normal, uma pessoa que é estranha, que não é normal que nem as outras, é diferente, é esquisita. Esquisita? Pra mim vem de pessoas esquisitas. Esquisita também significa quando a pessoa se refere a uma comida que seja muito gostosa. Deve ser esquisito. Alguém esquisito. E a palavra borrar? Borrar significa apagar. É um instrumento que se usa tanto na escola como com os meninos para apagar no papel, qualquer coisa escrita. Borrar é algo que você está seguindo a linha, escrevendo e treme e sai borrado. Do meu ponto de vista é isso. Borrar, pra mim, é pintura. Quando se borra, quando se mistura, aí fica borrada. De borrado, maquiagem borrada, borrar. Errar? Pode ser isso? Não sei. E a palavra borracha? Borracha pra mim é borracha. Borracha. Bolacha? Eu acho que é isso. Borracha? Borracha. Borracha é que serve para pagar o borrado. A borracha serve para pagar, né? O borrado. Uma pessoa borracha é uma pessoa que consumiu, que está bêbada, consumiu algum tipo de bebidas. E a palavra azar? Azar significa jogos da sorte, do azar da lotérica, assim significa.
Assar. Quando se fala em assar, para mim é assar um frango, assar uma carne, pegar um sol. Aí fica assado. Algo relacionado ao assado, alguma coisa assim? De carne. Comida, assado, carne. Azar é aquele dia que o cara acorda, né? Não dá nada certo, né? Tudo acontece ao contrário do que ele é planejado e não tá com sorte, né? Tá com azar, não tá legal. Viu só como confunde mesmo? Agora fique atento que a professora vai explicar melhor sobre os falsos cognatos. Até mais! Gente, eu amo esse vídeo, porque tem eu não sei se vocês notaram, tem gente que fala assim com convicção, né? Tá borrado, borracha é borracha. E nem desconfia que ali estamos tratando dos falsos amigos. E o nome já diz, é aquela aranha com cara de coruja. Ou seja, a gente olha, acha que é algo, mas não é. A língua, né, hispânica e o português, a gente sabe que são línguas hermanas, contudo há palavras que são distintas. E professora, então fala aí o que é esse heterossemântico para a gente entender direitinho. São termos que existem nas duas línguas, ok? Contudo, eles podem ser palavras totalmente parecidas ou totalmente iguais, contudo, o sentido é diferente. E é isso que a gente vai aprender hoje e ler textos para descobrir como é que essas palavras aparecem. Vamos para a tela comigo? Vamos lá. Então, já assistimos e já vimos o ensaio ali dos falsos amigos, na entrevista o pessoal caindo nas pegadinhas, né? E é muito divertido. Mas a gente aqui na eletiva, a gente vai ficar sabendo o significado dessas palavras e não vamos cair nessas pegadinhas das duas línguas, tá? Então, professor, o que é heterossemânticos? Vamos começar pela nomenclatura. Hetero quer dizer o quê? Diferente, não é? Hetero, diferente, esse prefixo vai trazer esse sentido. E semântico é o sentido da palavra. Então, são palavras que têm significado diferente nas línguas, né? Tanto em português e espanhol, vão diferenciar os sentidos nessas duas línguas. Então, vamos lá. Os heterossemânticos são palavras com grafia e ou pronúncia igual ou semelhante em português e espanhol, mas com significados completamente diferentes em ambas as línguas. É muito comum que se usem também os termos falsos amigos, porque a gente está nomeando essa aula como falsos amigos, né? Ou falsos cognatos. Cognato vem da palavra. Para classificá-las, todos os três termos são sinônimo. A gente sabe que sinônimos são, né, palavras diferentes que trazem o mesmo sentido. Como o espanhol e o português são línguas muito próximas, podem ocorrer algumas confusões quando se trata do uso dos heterossemânticos. A confusão que o pessoal fez ali no vídeo, né? Borracha de apagar. E teve um que foi ainda mais cara dura, que disse assim, é a borracha para apagar o borrado, né? Não bastou errar um significado da palavra em espanhol, que logo errar os dois. Então, vamos lá. A palavra borracha, que significa bêbado, ou a mesma palavra grasa, que significa gordura. Então, o que acontece? A gente, com professora, como é que estuda esse conteúdo? Gente, são línguas diferentes, então, quando se trata de estudo lexical, estudo das palavras, é fundamental que você veja, conheça nas tabelas, nos textos, para que assim você vá agregar sentido e todas as vezes que você lê ou escutar, aí sim você vai lembrar que se trata de um heterossemântico. Não tem outra forma, né? A não ser a leitura e o uso, tá bom? Então aqui a gente tem alguns dos heterossemânticos. E presta atenção como realmente pode ser uma grande pegadinha para a gente, para nós outros brasileiros, não é isso? Ó, acera em espanhol, acera. E o que quer dizer acera em português? Calçada. Então, quando eu quero falar da minha calçada, eu vou falar acera. La acera de minha casa está sucia, ou seja, a minha calçada está suja. Mais uma. Como é que eu digo acordar em espanhol, professora?
despertar. Professora, sim, despertar eu já aprendi, mas presta atenção, existe o acordar também em espanhol, só que o acordar em espanhol significa fazer um acordo. Vocês sabiam que também pode falar isso, é um termo que também pode ser usado no português, né? Nós acordamos, claro que sabem, vocês usam. Nós estávamos de acordo, pero em espanhol, acordar só tem esse sentido de fazer um acordo, tá? Porque acordar pela manhã é despertar-me por la mañana, tá bom? Olha esse daqui é babado. Professora, como é que eu falo largo em espanhol? Ancho. Mi sofá. Se eu quero dizer, meu sofá é muito largo. Aí como é que eu vou dizer? Mi sofá es muy ancho. Ancho. E professora quer dizer que existe o termo largo também em espanhol? Existe. Mas quer dizer comprido. Então, se eu quero dizer que minhas pernas são compridas em espanhol, que não é verdade, né, gente? Que eu sou bem baixinha. Eu digo em espanhol que minhas pernas são largas e a tradução fica que minhas pernas são compridas. Então, presta atenção. Anedota, piada em espanhol, chiste. E anedota, que significa histórias divertidas. Essa tudo bem. Tá? Essa daqui, se cai no texto pelo contexto, você rapidinho consegue o sentido. Agora, como é que eu falo o ano? Que ano você nasceu? Que año, com la N, tá? Que equivale o sonzinho do nosso LH. Professora, existe a palavra ano? Existe, pero es anos. Gente... Chegou esse momento, né? Então, existe, prestem atenção no sentido, porque é o tipo de pegadinha que você pode estar falando um negócio nada a ver com o contexto, né? Pode estar falando de anos, querendo falar em ano. Então, para falar ano, año. Que año has nacido tu hija? Que ano nasceu sua filha? Vamos seguir aqui. Sobrenome em espanhol é apelido, Professor, Susana, qual é teu sobrenome? Susana, qual é tu apelido? LL, som de LH, lembra? Susana, qual é tu apelido? Aí eu vou dizer, meu apelido é Vasconcelos. Meu sobrenome é Vasconcelos. Professor, então quer dizer que não existe a palavra sobrenome? Presta atenção, existe. Só que sobrenome... que é sobrenome, quer dizer apelido. Agora baldeou tudo, professora. Então, vamos lá, por exemplo, o sobrenome da professora. Qual é tu apelido? Vasconcelos, que é o meu sobrenome, ou seja, apelido em espanhol. E, professora, qual é tu sobrenome? Su, porque é meu apelido, né? Su. Eu não vou dizer os outros apelidos que eu tinha na infância, porque aí é mexer com traumas. Vamos deixar quieto e deixar baixo. Vamos seguir aqui, ladrilho. Ladrilho em português, baldosa. E existe também ladrilho em espanhol, que quer dizer tijolo. Balcão em português, barra. Professora, mas existe a palavra balcão, que quer dizer sacada, tá? A sacada. Olha essa daqui. Bolsa em espanhol, bolso. E a gente acha que bolsa é o bolso da calça, né? Pero yo venir para el trabajo con mi bolsa verde. Com mi bolso verde. Ou seja, eu vim com a minha bolsa verde. Professor, existe a palavra bolsa? Existe. Sacola. Tá? Então, se eu digo que eu vim, se eu falo bolsa, vocês viram que eu ia escorregando? É como se eu estivesse dizendo que eu vim com uma sacola verde. Então, cuidado. Por exemplo, bolsa de basura, sacola de lixo, tá? Cenoura, olha aí, cueca ou ceroula. Que cenoura, professora? Calzoncilhos e ciruela, ameixa. Aí a gente pode achar que é a nossa frutinha. Vamos seguir aqui para mais uns da tabela. Até aqui, tá dando para entender?
é realmente um joguinho de palavras, tá? Mas não existe outra forma para você compreender. É comparando as duas línguas, vendo que existem essas pegadinhas, elas são reais e você tem que aprender para não cair mais. E se aparece para você lá no Enem ou em qualquer situação de cotidiano de fala, né, de contato com essa língua tão maravilhosa, você vai saber e vai lembrar das aulas da eletiva e vai tirar de letra, tá bom? Vamos para mais uma tabela aqui? Vamos lá. Galho em português, né? E como é que eu digo galho em espanhol? Rama, rama. Professora, mas existe a palavra galho em espanhol? Sí, pero quiere decir galo. Não é? Galo, galinha. Ó, então, galho. Professora, quando eu olho o LL, eu tô vendo que você tá lendo com o som de LH, porque é isso mesmo, tá bom? Então, vamos seguindo. Raro, que quer dizer esquisito, né? Isso é muito esquisito. Vocês lembram no vídeo ele falando esquisito? Esquisito quer dizer saboroso. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, vocês vão acompanhando aí, lendo, tá? Rato, professor, o rato, bicho, como é que eu digo em espanhol? Raton, tá? Porque rato em espanhol quer dizer momento. Como assim, professora? Por favor, um rato. Ou seja, por favor, um momento. Eu não estou pedindo bicho, tá? Estou pedindo um tempinho. Ó, grade, reja. E grada, professora? O que quer dizer em português? Arquibancada, tá? Ó, segue reto. Como é que eu digo isso? Sigue recto. E reto, professora, em espanhol quer dizer o quê? Desafio. A gente vai resolver uma questão do Enem que vocês vão ver que aparece o termo reto. Reto, que não quer dizer que uma coisa está reta, e sim é um desafio. Então, ó, dirección, sentido. Dirección, endereço. Surdo, sordo, tá? Surdo, sordo. E em espanhol, surdo com la Z quer dizer canhoto. Ou seja, se tem alguém que é canhoto aí na sala de vocês, você pode dizer, a pessoa pode se identificar como surda, ou seja, é canhota, tá bom? Então, seguindo, curso, taller. El taller de espanhol, é curso de espanhol. E oficina, professora, é o quê? Escritório. Estou estudando em minha oficina. Estofado, temos ligar. Presta atenção nessa daqui, ó. Ligar é telefonar, tá certo? Porque ligar em espanhol quer dizer paquerar. Então, imagina aí a confusão que pode ser gerada se você usar o termo errado. Mais uma aqui, ó. Vamos lá. Jogar é tirar. E rugar é brincar, tá? Então, ontem, no nosso encontro 6, eu acredito que vocês rugaram, né? Porque vocês aprenderam lá os termos brincando. Férias é o que, professora? Vacaciones, eu estou de vacaciones. E férias, professora, são as feiras, né? As feiras de fruta, tudo mais. Vago quer dizer o quê? Vazio. E vago, professora, tem vago em espanhol? Tem, vago. O que quer dizer? Vagabundo, preguiçoso. Eita, os termos. Seguindo, o último aqui, ó. Copos. Como é que eu digo copos em espanhol, professora? Mas retomando o sentido de português. Vasos. Essa frase não ficou legal. Vamos lá. Se eu quero um copo de água, eu vou pedir como? Me gustaria um vaso de água. Aí a pessoa vai entender que você quer um copo d'água, entende? Porque copos em espanhol é flocos. E aí, vem aqui comigo. Digam pra mim, foi confuso? É um pouquinho, né? Porque são línguas parecidas, mas os sentidos são diferentes e o contexto que vai te ajudar bastante. Aqui a gente sempre fala, presta atenção no contexto, que o contexto vai fazer com que essa lacuna lexical, que às vezes você não compreende, seja preenchida. Mas uns falsos amigos a gente às vezes cai, né? Porque são cascas de banana. E eu coloquei na tela alguns exemplos para a gente ver como é que, o que você imagina que quer dizer. Se eu digo assim, ó, mi gatita tuvo cachorros. Que é isso, professora? Mi gatita tuvo cachorros.
Eu vou logo dizendo, mas pode falar aí também para professora, essas professores e professoras que sempre estão aqui no meu coração, são tão maravilhosos com a gente. Quer dizer que a minha gatinha teve filhotes, porque cachorros são filhotes. E como é que eu digo cachorro em espanhol? Perro, tá? Então, aqui é um exemplo de falso amigo. Vamos para mais um? Levaram o presunto assassino à la comissaria. O que vocês acham? O presunto, professora, presunto e queijo. É isso? Será? Se a gente está numa aula de falso amigo, já dá para entender que aqui esse sentido não é real, né? Olha aí, ó, o coelhinho lá me dizendo, me lo estou passando genial. E a carinha assim, me estou passando genial é como se fosse assim, estou passando muito bem, só que não, né? O suspeito, ó, levaram o suspeito de assassino à la comissaria, né, à delegacia. Vamos para a próxima? Então, presunto não é o nosso presunto com queijo que a gente come não, tá bom? No te gusta el jugo de naranja? Eu acho que aquela moça gosta, né, porque ela tá tomando numa garrafa ali de 2 litros. O que quer dizer? No te gusta el jugo de naranja? Ou seja, você não gosta tu não gosta de suco de laranja? Qual é o falso amigo que tem nessa frase aí que causa estranheza? Jugo, porque a pessoa que está ali conversando pode achar que jugo é jogo, né? Jugo, cueca-cuela, daquela coisa de inventar a palavra. Não, é suco, tá bom? Seguindo. Alejandra está embaraçada. Aí a pessoa, ela está embaraçada, com as ideias confusas. Não, ela está grávida, porque embaraçada é grávida em português. Seguindo, te apetece um vaso de jugo? Aí no desenho tem água, né, no gifzinho que eu coloquei, mas na verdade jugo a gente já sabe que é suco. E vaso, a gente viu que vaso é o quê? A gente viu que vaso é copo. Então, se eu pido um vaso de água, um vaso de suco, jugo, estou pedindo um copo de suco. E agora a gente vai para a tela, porque nós vamos ver como é na prática que essas questões caem no Enem, tá bom? Vamos lá comigo? Vamos lá, aqui não foi no Enem, mas foi num vestibular também, Unifor, Universidade Federal, né? Primeiro a gente olha a linguagem verbal e não verbal, não é mesmo? Triste época la nuestra. É mais fácil desintegrar um átomo que um prejuízo. Então, quando você olha para uma imagem, para um texto que é composto por uma linguagem verbal e não verbal, você vai pegar todas as informações. Só em ter a cara de Einstein, aí o que acontece? Já dá um outro valor e um outro tom à frase, afinal estamos falando de um estudioso, né? E espanhol, como é que vem, professora, no Enem, nos vestibulares? Vem o texto suporte que vai estar em espanhol, contudo, a questão vai estar em português e as alternativas também estarão em português, tá certo? Esse padrão é que geralmente os vestibulares cobram e quem vai fazer o Enem é exatamente esse padrão, tá bom? O texto em espanhol, porém, o comando da questão, ou seja, o que a questão quer, né, que tem muita gente que chama de enunciado, o comando da questão vai estar em português, tá bom? Então, vamos lá. A opção que melhor corresponde ao sentido da frase acima de Albert Einstein. Aí, por que, professora, eu não entendi por que isso está aqui, tá? Por que essa questão está aqui? Presta atenção. Triste época la nuestra. É mais fácil desintegrar um átomo que um prejuízo. Aí a pessoa pensa assim, prejuízo financeiro, né? É prejuízo financeiro. Será que é? E eu já digo para vocês que não. Prejuízo é um falso amigo e quer dizer preconceito em português. Então, nada de dizer preconceito, não, tá? Prejuízo é preconceito. Então, mais um exemplo de um falso amigo. A opção que melhor responde. A criação da bomba atômica trouxe muitos prejuízos à humanidade. Aí, né, quem vai pela palavra pensa, vou marcar essa daqui, tá aqui prejuízo, ali tem prejuízo. E não é, porque é um falso amigo. A integridade
atômica é menos resistente que um preconceito. E aqui a gente já chega, né, ao gabarito, mas a gente vai ler todas, tá? Mas apareceu a palavrinha preconceito. A reação em cadeia de um átomo desintegrado se assemelha às consequências de um mal. Aí a pessoa foi, né, fez uma interpretação mais profunda que fugiu. Um cientista atômico pode se ver prejudicado com a desintegração de sua equipe. Eita, também nada que ver. É triste ter que prejudicar a integridade de um átomo numa fusão nuclear. Então, o que a gente nota de uma questão dessa? Que conhecer o falso amigo foi fundamental para chegar ao gabarito, tá bom? Ó, essa daqui já vem, inclusive, com os gabaritos, é ótimo. Porque eu achei que eu tinha colocado a arte, mas não tem nada não. Vamos lá. Próxima questão, envolvendo os falsos amigos. Aqui, mais uma vez, um texto com linguagem verbal e linguagem não verbal. Muitas vezes no Enem, quando vocês se depararem com personagens, com algumas personagens que você já conhece, você já faz uma pré-leitura. Afinal, como você conhece o comportamento daquela personagem, vai ficar mais fácil. Será que é uma personagem que tem um comportamento mais crítico, menos crítico? Tudo isso te auxilia, tá? Vamos para a leitura do texto, então. O turista aprendiz, já vai trazendo aqui, ó, o turista aprendiz. Aí a carinha dele, né? Uma carinha meio assim de tonto, eu achei. E o que a mensagem não verbal diz? Que ele vai estar ali meio perdidinho. Essa carinha que fizeram dele, eu acho que foi com esse intuito. Aí ele diz ali, ó, um rato, por favor. O atendente fala, um rato, por favor. Aí ele, hein? Tipo assim, como é que ele está falando um rato? Porque aqui nas aulas a gente sabe que um rato quer dizer um momento, né? E se fosse o rato mesmo? Raton. Aí ele ficou, ó, com essa cara. Ó. Aqui, ele moço diz para ele, la carne aqui é muito esquisita. Aí ele, hein? Como assim esquisita? Aí a gente viu até no vídeo lá o pessoal chutando que é esquisita. Esquisita é muito sabrosa, uma carne muito gostosa, né? Vamos lá, outra em cena. Quiere ir de tapas? Quiere ir de tapas? Aí ele, hein? De novo? Como assim ir de tapas? Quer sair no tapa comigo? Ele pensou, não, tapas é o aperitivo, tá? E o moço estava perguntando, você quer ir de tapas? Quer comer um aperitivo? Vamos para a próxima. Não quero quedar-me embaraçada. Em... essa daqui é um pouco polêmico, né? Ou seja, ela disse, não quero quedar-me grávida, embaraçada. Seguindo, acá está su vaso de água. Aí, ela que perguntou dessa vez, né? Ou seja, muito provavelmente ela pediu um vaso d'água e ele, como não compreende os falsos amigos, veio com um vaso mesmo, um vasinho de planta cheio de água. Então, esses são os impactos que podem acontecer numa comunicação quando você não sabe o sentido das palavras, né? Observando a tirinha acima, assinale ube, verdadeiro, F, falso, para as alternativas. Aqui, ó, as alternativas não tá modelo Enem, porque as alternativas estão em espanhol e principalmente tem VOF. A gente sabe que lá no Enem você vai ter que simplesmente marcar a correta, né? Então vamos lá, VOF. En el bar, el camarero le ofrece um entremés al turista, pero ele não entende. Ou seja, no bar, o camareiro oferece um aperitivo ao turista, mas ele não entende. Então, verdadeiro, porque realmente isso aconteceu. B. El mozo le advierte al cliente que la comida no es buena en este restaurante. Falso. Por que é falso? Porque ele diz que a comida é muito esquisita. E a gente sabe, vocês sabem muito bem que esquisito quer dizer que é saborosa, tá gostosa, né? C. Las palavras heterosemânticas, ou seja, diferentes sentidos, muestram a dificuldade sofrida por el turista.
pero com o tempo ele se maneja como quem haya aprendido espanhol. Não é verdade, né? Isso daqui ele continuou como se não soubesse, até o final, né? Do vaso de água. Então, falso. D. En la recepción informa al turista que hay pouca higiene en el hotel. Foi isso que ele falou na recepção? Não. Aí tem gente que pode achar e colocar um verdadeiro, porque diz sim, porque diz assim, ó, um rato, por favor. Ou seja, está dizendo que tem um rato ali. Mas não é isso, porque a gente já sabe que rato quer dizer um momento. Vamos para uma do Enem, porque o Enem ele não vai te perguntar significado de palavra, não. Ele vai contextualizar e ver se você conseguiu compreender aquele momento de comunicação, de interação. Se você conseguiu compreender e alcançou a compreensão completa do discurso, né? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, uma linguagem, um textinho com linguagem verbal e não verbal. E um diz, já não é como antes. Ó, a vozinha vindo, né? Ó, já não é como antes. Aí ele diz, ó, lo reto a un duelo. Aí ele responde, está bien, Pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. E uma pessoa olhando de fora disse, já não é como antes, porque olha como é que tá esse duelo, né? E o que é o falso amigo? Lo reto, lembra? Que seria o convite, o desafio. Reto não é reto de ser reto. Então vamos lá. A charge invoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no... Gente, isso geralmente cai, vem quando tem as tirinhas, eles perguntam muito sobre o efeito humorístico. A gente, quando é questionado sobre o efeito humorístico, você tem que entender que o humor também está numa quebra de expectativa, ok? Que pode sim você ter rido, ter achado engraçado ou não, mas existe um humor ali quando ele quebra a expectativa. Então, qual é o gabarito? Quando ela diz que uma sugestão de armas não convencionais para um duelo. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa questão que eu fui tentar entender o que é joystick, que é aquele negocinho eu acho que é o controle do videogame. Não tenho certeza, mas tenho certeza que vocês sabem, tá? Então, vem aqui na tela comigo. Vem aqui comigo. E agora chegou o momento de mão na massa, sim? O que vocês vão preparar aí na sala com com essa professora tão maravilhosa, ou com esse professor tão maravilhoso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles sempre estão ali interagindo com a gente, mandando fotinho de vocês, tirando as dúvidas e sendo muito eficientes, né, nessas nossas relações, que estamos distantes, mas estamos próximos também, ok? Então aí vocês vão retomar aquele vídeo e vocês vão reproduzi-los, ou seja, forma dupla ou forma grupo, escolham. Vocês vão ter um material aí onde eu coloquei algumas frases empregando os falsos amigos. Você pode escolher usar essas perguntas ou até mesmo pesquisar outras na internet. E o que vocês vão fazer? Vocês vão sair pela comunidade, aí é ótimo, sair pela comunidade escolar fazendo essas perguntas, né? Perguntando se o que você acha que é esquisito. Aí a pessoa vai dizer a tradução. Você vai fazer perguntas com falsos amigos. E eu tô ansiosa para ver esse resultado. Será que o pessoal daí sabe, né? Muita gente tem contato com espanhol. Será que o pessoal vai errar, vai acertar? Eu tô aqui aguardando. Então, unam-se, conversem, escolham as perguntas e saiam aí gravando e depois mandam material. O importante é a presença de todo mundo, o protagonismo, aprender se divertindo. É a proposta da eletiva, tá bom? Um beijo, hasta la próxima, carinhos, e eu me quedarei por aqui.